Tudo bem, queridas? Que a paz esteja com você, com a sua casa, com a sua família, todos os seus. Que Deus te abençoe grandissimamente. A gente está aqui para a gente estar falando sobre a mulher dessa semana. E a mulher que nós vamos estar falando sobre nessa semana, a mulher que inspira, uma mulher que a sua história nos ensina muito, nos acrescenta muito. Nós estamos aqui para falar de Esther, né? Existe um livro na Bíblia chamado Esther. E é sobre essa mulher que inspirou, que salvou um povo, que nós vamos estar falando essa semana, tá? Eu vou estar lendo alguns versículos, né? Porque o livro de Esther deixa eu ver aqui, são 10 capítulos, se eu não me engano. São 10 capítulos. Mas só que não tem como, né, eu ficar lendo tudo. Então eu te convido a ler o livro de Esther, que você vai ser muito abençoada, muito edificada, né? Eu li o livro de Esther essa semana e eu vou compartilhar com você aquilo que eu aprendi, aquilo que o Espírito Santo chegou no meu coração para compartilhar com você. Tem muito aprendizado, tem muita coisa que edifica, muita coisa para aprender com essa mulher. Esse livro é um livro muito rico. Mas eu vou compartilhar só algumas coisas, né, dentre tantas outras que nós podemos aprender com ela. Mas aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração para compartilhar com vocês é o que eu vou estar compartilhando, tá? Eu vou ler Esther 2, 15 ao 17, tá bom? Que diz assim: Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Amém? Por enquanto eu vou estar lendo só aqui. Eu vou estar contando um pouquinho da história, se você não conhece a história de Esther, tá? Vou estar contando na minha linguagem, uma forma fácil de você entender. E vou estar falando o que a gente aprende e o que essa história me ensinou muito. Então, o que aconteceu? Esther era órfã. O pai e a mãe tinham morrido e quem criou ela foi Mordecai, que era um primo mais velho que tinha criado essa menina. E eles tinham sido, Jerusalém tinha sido invadida e eles foram trazidos para Suzã como escravos, né? Que eles invadiam uma cidade e traziam aquelas pessoas para trabalhar para eles, né? E pegavam aquelas pessoas e eram trazidas para a cidade. Então eles eram do povo judeu, mas eles estavam morando naquele lugar. E o rei estava fazendo uma festa, né? Comemoração ao seu reinado, algumas coisas. Ele estava fazendo uma festa que durou muitos dias. E a rainha Vasti, sua esposa, também estava fazendo uma festa com as mulheres. E houve um dia, acho que no 7º dia, ele bebeu muito vinho e ele quis trazer a esposa para mostrar como ela era bela aos outros, aos seus amigos. E a rainha se recusou, ela não quis ir. Ela disse, fala com o rei que eu não vou. E aquilo foi uma falta de respeito muito grande que ela fez. E o rei ficou enfurecido, ele não gostou daquela atitude, mas ele pensou, o que eu vou fazer? Aí ele perguntou aos seus conselheiros o que ele devia fazer. Qual era a postura que ele deveria tomar, qual era a opinião deles. E aí eles pensaram e foram ao rei e falaram, olha só, nós achamos que você deve tirar a Vasti, que ela não deve ser mais a rainha, porque foi um desrespeito que ela fez. E as províncias, né, os povos, né, do nosso reinado, do seu reinado, ouvindo que ela te desrespeitou como marido, não quis ir à tua presença, as mulheres vão se rebelar contra seus maridos agora, porque a rainha deu um mau exemplo.
Então ela deve ser tirada do trono e deve ser colocada outra no lugar dela. E pareceu bem essa ideia aos olhos do rei. Então ele tirou Vasti da sua posição de rainha, destituiu, né? Ela tirou. E aí eles procuraram nas províncias moças virgens que fossem muito belas, para que pudesse substituir a Vasti, a rainha. E dentre essas moças, eles pegaram Esther, porque ela era muito bela, mas só que ela era judia. Mas o primo dela falou, não fala nada, vai, porque ela foi uma escolhida para poder ser apresentada ao rei. Essas moças passaram por um tratamento de beleza, a Bíblia diz, você vai ler, você vai ver, 12 meses de perfumes, de especiarias, todo um tratamento de beleza, um spa daquela época, para ser apresentada ao rei. E uma a uma era apresentada. Né? Acredito que várias tinham sido apresentadas antes de Esther. E quando chegou a vez de Esther, ele se apaixonou por ela, achou ela linda, ela achou graça aos olhos dele. E ele resolveu, já está resolvido, quem vai ser a nova rainha vai ser Esther. E ela foi escolhida para ser rainha. Mas só que o rei não sabia que ela era judia, né? Não era, né, do povo deles. Ela tinha sido trazida de Jerusalém na invasão. Mas só que ela não falou nada. Ela manteve silêncio. Então, o que aconteceu? Ela entrou como rainha, ficou na sua posição de rainha. Mas o primo dela, Mordecai, que havia criado ela, sempre estava perto do palácio, vendo se ela estava bem. Né? Eles estavam sempre entrando em contato. Um dia, o Mordecai ouviu falar que havia uma conspiração contra o rei. E ele foi e falou para Esther. Esther foi e falou para o rei. E eles, né, tomaram as devidas providências e nada aconteceu com o rei. E Mordecai continuou lá junto com o povo. Não recebeu nada em troca. Foi passando o tempo, o rei resolveu designar um oficial, uma pessoa que fosse abaixo dele no trono para ajudá-lo, e Amã foi escolhido como essa pessoa. Então Amã, ele começou a se achar muito poderoso, muito grandioso, e ele queria que todos se dobrassem diante dele, como se ele fosse um deus, que eles adorassem a ele. Mas só que quando ele pediu isso, Mardoqueu não se dobrou, porque Mardoqueu serviu o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E toda vez que ele pedia para o povo fazer isso, Mardoqueu não se dobrava. E ele começou a ficar com raiva. Ele começou a ficar bravo. E aí um dia ele chegou para o rei e falou, existe um povo aqui que vive aqui na redondeza, aqui no seu reinado, que não pertence ao nosso povo. Que serve outro Deus, eles têm outras leis, eles têm outros costumes e eles não se dobram. E eu gostaria que você liberasse um decreto para que esse povo fosse extinto, fosse destruído. E o rei achou por bem e aceitou. Então Amã fez esse decreto. Até então Esther não sabia, mas Mordecai foi até o palácio, mandou chamar ela e ele contou, e falou, Esther, olha só, foi liberado o decreto, nós vamos ser destruídos, eles vão matar todo mundo. E você sabe que você também é judia. Você não vai se salvar só porque você está no trono. Se posiciona. E ela falou, mas como que eu vou falar com o rei que eu sou judia? É um segredo que ela tinha, né? Como que eu vou falar? E agora? E outra coisa, não pode ir diante do rei se o rei não chamar. E ela falou que já fazia mais ou menos um mês que o rei não chamava ela para estar diante da presença. E se a pessoa chegasse diante da presença do rei sem ter havido sido convidada, ela podia morrer. Então ela falou assim, olha só, eu e minhas servas vamos fazer jejum 3 dias. Fala com o povo para fazer jejum 3 dias. E depois desses 3 dias, eu vou fazer alguma coisa. Então ela fez esse jejum de 3 dias, o povo fez. E ela falou com Deus, falou com ela, eu vou entrar. E se eu tiver que morrer, morri. Algumas bíblias falam assim, se perecer, pereci, mas eu vou. Passados 3 dias, ela chegou perante o rei e ele estendeu o cetro. Abençoou para que ela entrasse na presença dele. E ela disse para o rei que queria
oferecer um jantar para ele. E ele achou, gostou da ideia, foi no jantar. Mas só que Esther foi sábia. Ela não contou para ele o que estava acontecendo no primeiro jantar. Ela marcou um outro jantar para um outro dia. Que ela ia se preparar mais para ela poder estar falando e pedindo a Deus, né, sabedoria. Então, ela convidou ele e o Amã para um outro jantar. Mas só que olha só como Deus faz as coisas. Nesse meio tempo, o rei dormiu, teve um sonho. Ele não estava conseguindo dormir, ele sonhou, ele pediu os seus oficiais, né, para poder ler o livro, os acontecimentos do reinado. E nesse livro, eles leram a parte em que Mordecai havia ajudado ele na conspiração. E aí ele falou assim, peraí, o que fizeram para esse homem em agradecimento? Ele salvou minha vida. Ele, nada. Ele falou, não, mas nós vamos fazer alguma coisa. Deus já estava trabalhando a favor do povo dele. E aí no outro dia ele falou com Amã, que era, né, seu amigo, estava ali junto com ele, e falou assim, o que eu devo fazer para honrar alguém que merece uma honra? Aí o Amã achou que era ele, né? Aí falou, olha, você deve colocar as roupas reais nele, você deve colocar um anel no dedo dele, você deve dar um cavalo do rei para ele, sair aclamando no meio do povo, assim que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar. Porque ele achou que era ele. Ele falou assim, é uma ótima ideia, então você vai fazer tudo isso com Mordecai. E ele ficou muito irado. E ele foi e honrou ao Mordecai. E aí, passou aquele dia, e aí chegou no dia do jantar, que Esther tinha proposto. E aí foi Amã e foi o rei no jantar. E aí, depois que eles já tinham jantado, tudo bem, Esther contou o que estava acontecendo. Ela falou que queria que a vida dela fosse salva e do povo dela. E o rei ficou muito enfurecido. O que está acontecendo? Aí ela revelou que Amã tinha, né, liberado aquele decreto e que ela e o povo seriam mortos. Então, ele ficou muito enfurecido e mandou que Amã fosse morto. E olha só, que eu não falei essa parte. Amã tinha feito nos fundos da casa dele uma forca, porque ele queria matar Mordecai naquela forca. E o rei deu ordens para que ele fosse morto. E as pessoas que trabalhavam com o rei mataram ele, ele foi morto na forca que ele tinha preparado para que Mordecai fosse morto. Então morreu ele e depois morreu a família dele. E o rei disse para Esther e para o primo dela que eram para fazer cartas, mandar para as províncias, para as cidades, falando que naquele dia o povo poderia se defender, que o povo não seria morto, né, que o povo seria salvo. Não vou estar me atendo muito a esses detalhes, porque não é esse o principal fato que eu quero falar. Mas finaliza a história, o povo de Deus foi salvo por essa mulher, pela coragem dela, pela ousadia dela, pela sabedoria dela. Então, a primeira coisa, depois de você ler esse livro, vai te edificar muito, vai te abençoar muito. O Mordecai, o primo que criou ela, foi muito sábio também, uma pessoa que foi usada por Deus para criar ela. Então, eu queria compartilhar com você o que o Espírito Santo falou comigo e o que eu aprendi com essa história que eu quero compartilhar com você. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu amo esse texto, eu amo esse versículo, porque quando Deus tem um propósito, Ele faz com que tudo coopere para o bem. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a orfandade de Esther. Primeiro ponto que eu queria falar, que me edificou, que a gente aprende com ela. Primeira coisa, Esther era órfã. O pai e a mãe tinham morrido. Foi criada por um primo. Aí eu penso assim, tadinha, né? Tadinha, a menina foi criada pelo primo, não tinha família direito, foi levada como escrava. Mas olha só como que vem esse texto de Romanos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aí Deus começou a falar comigo sobre paternidade.
paternidade espiritual. Que muitos homens e mulheres na Bíblia não tiveram pai ou não tiveram mãe, tiveram essa questão da paternidade diferenciada dos outros pelo propósito de Deus. Esther, ela deveria ser criada por Mordecai. Aquele homem era sábio, aquele homem soube criar ela, aquele homem soube instruir ela, para ser quem ela foi, para ela ter a sabedoria de estar no palácio, para ela ter a sabedoria e o comportamento diferenciado das outras moças, para que ela fosse escolhida. Se você for ler o texto, eu não quis me ater muito, depois você vai lá ler e vai te edificar, fala que ela obedecia todas as instruções que ela ia recebendo durante os 12 meses que ela passou sendo preparada para ser apresentada no rei. Fala que tudo que eles falavam, os conselhos, ela obedecia. Nós sabemos muito bem, mulheres, que beleza não é só aparência. Beleza tem todo um conjunto, comportamento, postura, saber se vestir, né? Saber se arrumar. Tudo isso compõe a beleza de uma mulher. Então, aquelas meninas estavam sendo treinadas, porque elas seriam rainhas. Então, elas precisavam ter postura, elas precisavam, né, ter um comportamento adequado, elas precisavam estar vestidas adequadamente. E aí fala que Esther, ela obedecia tudo certinho, e ela procurava ouvir os conselhos. E fala que todo mundo gostava dela, então eles davam tudo de melhor para ela, as roupas, tudo, e ela estava ali se esforçando para ela ser escolhida. Então, primeira coisa, muitas das vezes Deus permite coisas na nossa vida que a gente não entende por um propósito. Talvez se o pai e a mãe dela fossem vivos, tivesse criado ela, nunca seria rainha. Porque quem deu essa educação para ela foi Mordecai. E ela teve Deus, o Deus de Israel, como pai dela. E Mordecai era um homem temente a Deus, porque ele não se prostrou diante de Amã. Então nós vemos um homem de Deus, um homem temente a Deus, que criou essa menina. De repente o pai e a mãe não eram assim. Então ela deveria ser criada para ser rainha por alguém, uma outra pessoa. Então a orfandade dela cooperou para o chamado dela, para o propósito de Deus na vida dela, para ela ser rainha. E aí Deus tem falado muito comigo sobre paternidade espiritual. E aí Deus vai me falando sobre algumas pessoas na Bíblia que foram criadas sem pai. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas Davi era um rapaz rejeitado. Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei, Jessé mostrou todos os filhos, menos Davi. Porque Davi era rejeitado. Davi não tinha aparência igual ao dos outros irmãos. Tem pessoas que dizem, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, que Davi nem era um filho meio que bastardo, sabe? Ficava nas ovelhas, ficava jogado. Mas só que ali, naqueles momentos de solidão, junto com as ovelhas, foi que ele teve experiências com Deus de matar urso, de matar leão. E Deus estava gerando um rei lá no deserto. Né? Um pai que não ligava para ele, não fala nem da mãe. A Bíblia não fala da mãe, só fala do pai. E a gente vê que o pai rejeitava ele. O pai nem chamou ele no dia, chama teus filhos aqui, ele nem considerava muito Davi. Então Davi se apegou com Deus como pai. Ele via em Deus. Deus é o meu pai. E isso cooperou, porque Davi foi rei em Israel. Esther foi rainha em Susã. José era o mais amado de seu pai. Mas ele não ficou muito tempo em casa. Por quê? Porque os irmãos dele, armaram um plano para que ele fosse vendido para o Egito. E ele era um rapaz novo. Então a gente vê que ele foi criado pelo seu pai, fez uma túnica para ele colorida. Mas Deus precisava de José amadurecido, com uma outra mentalidade. Então ele foi afastado do pai. Ele foi direto trabalhar na casa de Potifar, ser treinado, porque ele foi governador do Egito. Nós vemos Moisés. O Espírito Santo foi me mostrando esses homens. Moisés, quando bebezinho, houve um decreto que as crianças deveriam ser mortas. Moisés, Joquebede, mãe de Moisés, botou no cestinho, a filha de Faraó pegou e ele foi criado longe do pai e da mãe. A Bíblia fala que ele foi, até ele acabava com a parte da amamentação, a mãe cuidou, mas depois ele foi criado. Ele foi criado no palácio, no Egito, e ele foi o libertador de Israel. Talvez você nunca tenha percebido. Samuel, sacerdote, um homem de Deus, levantado pelo Senhor, escolhido.
gerado no coração de Ana, no ventre de Ana, num propósito de Ana. Ana fez o propósito, ele vai ser criado na tua casa. Ele foi criado longe do pai e da mãe, ele foi criado no templo. Então nós vemos aqui uma deficiência na parte paterna, e às vezes, algumas vezes materna também, por um propósito de Deus. E aí a gente vê todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esther, órfã. Davi, a mãe não é nem falada, o pai nem ligava. José, foi afastado da família. Moisés, criado longe do pai e da mãe. Samuel, criado no templo. O Espírito Santo falou comigo sobre paternidade. Muitas das vezes nós cantamos, nós louvamos Pai da eternidade. O Espírito Santo me trouxe uma revelação. Delane, muitas das vezes as pessoas precisam entender que eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o Pai que elas não tiveram. Eu sou o Pai que serei o Pai delas eternamente. Sempre serei o Pai. E muitas das vezes, quando a pessoa não tem o Pai, ela entra em Deus mais fundo e entende que eu sou o Pai. Então, isso faz com que ela tenha um relacionamento comigo mais profundo. E que ela entenda que eu sou o Pai. Então, isso permite com que eu entre mais. Olha, gente, isso é tremendo que o Espírito Santo está falando comigo. Então, eu fui o pai de Esther. Eu fui o pai de Davi. Eu fui o pai de José, quando o pai dele estava longe e ele estava sendo criado. Um jovem rapaz trabalhando na casa dos outros. Eu era o pai dele ali. Moisés, eu fui o pai dele no Egito. Samuel, eu fui o pai dele dentro do templo. Não foi Eli. Eli estava lá servindo. E o rapazinho sozinho, já pensou ele sozinho. A mãe e o pai vinham uma vez por ano ver. Para que eles pudessem ser quem eles foram em Deus. Então o Senhor me trouxe isso de uma forma tremenda. Que Esther só foi quem ela foi. Primeiro ponto, porque ela precisava ser criada por Mordecai, que era um homem temente a Deus. Depois, leia o livro de Esther, que você vai ver como Mordecai era um homem de Deus, temente a Deus. Foi importantíssima na criação de Esther. Então, isso foi determinante para que ela fosse rainha. A criação dela. Para que ela fosse a mulher que ela foi. Então, primeira coisa que a gente aprende com o livro de Esther. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Foram chamados segundo o seu propósito. Ela era órfã, mas isso cooperou para o bem. Para que ela fosse uma mulher sábia. Nós vemos que ela foi uma mulher sábia. Ela preparou o primeiro jantar, não falou nada. Preparou o segundo, teve sabedoria para falar. Quando Mordecai falou para ela, olha, você precisa se posicionar. Ela falou assim, faz um jejum 3 dias com o povo e eu também vou fazer um jejum 3 dias. Ela foi sábia na posição que ela deveria tomar. Como rainha, ela foi sábia. Porque nesses 3 dias, acredito que Deus deu a sabedoria que ela precisava para agir da maneira correta diante do rei. Porque o rei podia se enfurecer, poderia falar que ela era uma impostora, que ela era uma mentirosa, que ela fosse morta realmente. Porque ela não deveria estar ali no trono, porque ela não era do povo, ela não era da linhagem deles. Ela não era para estar ali no trono, mas Deus queria ela no trono. Outra coisa que nós vemos na vida dela, humildade. Humildade para não se preocupar. Ela podia ter pensado assim, eu estou aqui no palácio, você salva vocês. Mas o primo dela que criou ela falou assim, você não pensa que se você não se posicionar, se Deus não vai preparar outra forma de socorrer a gente, porque Ele vai preparar. Vai. Então ela falou, não, faz o jejum, que eu vou entrar diante do rei. E se eu perecer, pereci. Quarta coisa, grata. Ela foi grata. Depois desses acontecimentos, nós vemos que Mordecai toma posturas, ele assume coisas ali no reinado. Nós vemos assim uma gratidão que ela tinha por ele, um respeito que ela tinha pelo primo que criou ela como pai. Que a gente vê uma gratidão nela, a Deus, a ter colocado ela naquela posição, e ao primo dela, por ter criado ela. Depois, se você ler, você vai perceber isso. E a outra característica que eu vejo nela foi corajosa.
uma parte que ela fala, vou entrar diante do rei. Algumas Bíblias falam, se perecer, pereci. Outras Bíblias falam assim, se eu morrer, morri. Porque é isso que ela quis dizer. Porque ela falou, se o rei não achar graça na minha vida, quando eu entrar, eu posso ser morta. Porque era assim a lei, naquela época ali onde ela estava. Ela podia ser morta, mas ela foi corajosa. Ela foi uma mulher de Deus. Ela foi uma mulher exemplar. Por isso na Bíblia tem o livro de Esther, para contar a história dessa moça pra gente, como mulheres. Então eu não sei a situação que você se encontra, eu não sei a história da sua vida, mas eu quero dizer que se você ama Deus, você crê nele de todo o teu coração, ele tem um propósito na sua vida. Por mais difícil seja a situação que você esteja vivendo, se você realmente ama Deus e você crê nos propósitos dele para a sua vida, tudo coopera para o bem. Todas as coisas. Então seja sábia, seja corajosa, seja humilde, seja grata. Seja uma mulher de Deus nessa geração. Seja uma mulher que inspira, seja como Esther. Que Deus te abençoe poderosamente. Pai, abençoe essas mulheres que estão assistindo essa palavra. Que possam se levantar Esther nessa geração. Mulheres que se dão por uma causa. Mulheres que não se importam. Mas que digam, se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou entrar diante do rei com a minha causa. Mulheres sábias. Mulheres corajosas. Mulheres que não vão ficar achando que são coitadas. Por situações que aconteceram nas suas vidas. Mas que vão pegar essas situações e se fortalecer diante delas para ser uma inspiração nessa geração. Abençoa essa mulher que está assistindo essa palavra, que ela seja muito edificada e muito abençoada, em nome de Jesus. Querida, se essa palavra te abençoou, se essa palavra te edificou, compartilha com outras mulheres, para que elas também possam ser abençoadas e edificadas, assim como você foi. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, fica à vontade, que esse comentário também vai edificar a minha vida. E que Deus te abençoe poderosamente. E até semana que vem, que nós vamos estar estudando mais uma mulher que inspira. Que Deus te abençoe.